Olá, Motolama na área. Recentemente, contei como as rodas evoluíram de um tronco simplesmente atravessado embaixo da carga até os modernos pneus com rodas de liga leve de hoje em dia. Aí recebi um monte de perguntas sobre qual a diferença entre rodas raiadas e rodas de liga. Só para estarmos no mesmo assunto, estamos falando de rodas de liga e não do tipo desliga. Tratam-se de rodas de liga leve visando a leveza do material. Opa! Alguém liga aí? Ah, valeu. Desculpa a interrupção. Aliás, é por isso que as motos usam rodas raiadas já faz bastante tempo. Quem teve o saco de assistir o vídeo sobre a evolução das rodas, vai notar que uma das primeiras evoluções das rodas foram os raios, que tornaram elas significativamente mais leves. Mas lá no Antigo Egito, as rodas eram de madeira, o que, convenhamos, não aguentaria uma velocidade maior do que 40 ou 50 km por hora. Se isso tudo. Mas um pouquinho depois, começaram a produzir rodas com raios de metal para as bicicletas. E como as motos foram a evolução natural das bicicletas, tirando o Reitwagen, que as rodas eram de madeira, as primeiras motos, como a do Sylvester Hopper a vapor, tinham as rodas raiadas. Inclusive rola uma pequena controvérsia sobre quem fez realmente a primeira moto. Tem uns caras dizendo que foi um francês tal de Pierre Michaud. Em 1866, ele enfiou um motor a vapor numa bicicleta de rodas grandes. Mas parece que o trem não funcionou bem não. Mas esse não é o nosso assunto. Então, a partir das rodas de bicicleta, as motos começaram a usar a mesma coisa. Muda uma coisinha aqui, outra ali e temos as rodas de hoje. Hoje vamos explicar as diferenças entre as rodas raiadas e as rodas de liga leve. Quais as vantagens de uma e da outra? Motolama começando agora. Minha moto venenosa vai passando lá na roça e as vaquinhas... Olá, sou Arlindão, piloto de rally enduro e nas horas vagas editor do Motolama. Quando o assunto é motocicleta, a primeira coisa que vem na cabeça é duas rodas. E isso mostra como as rodas são importantes na moto. São tão importantes que inclusive tem duas. E elas são tão importantes para o motociclismo como o Motolama. Então, sem bromação, confere se está inscrito, dê o like e compartilhe esse vídeo com todo mundo que gosta de moto. Vamos para o assunto. Então, são as rodas que estão em contato com o chão. São elas que proporcionam aderência, rodagem e conforto. E ainda tem os pneus, mas isso não veio ao assunto agora, que o nosso assunto é raiadas ou liga. Como já contei no outro vídeo, as primeiras rodas eram maciças e pesadas para raio, e não tinham raio. Mas com as bigas do Antigo Egito, para aliviar o peso, os caras inventaram os raios. Mas nesse tipo de raio, todo o peso ficava concentrado em cima do raio que estava em contato com a parte de baixo da roda. E esses raios eram de madeira, e o tipo de esforço que eles sofriam era de compressão. Ou seja, os raios de cima ficavam à toa. Mas por volta de 1800 surgiram os raios de metal. E eles eram ainda radiais, ou seja, saindo do centro e indo até o aro, perpendicular. O que já foi um avanço, pois ele irradiava a carga do centro para o aro. E finalmente, em 1870, um tal de James Starley inventou os raios tensionados tangenciais. Dessa forma, além dos raios serem tensionados, o que aumenta a rigidez da roda, ele distribuiu melhor a carga no caso de rotação e frenagem. E ainda suportavam mais esforço lateral. As rodas têm que aguentar três tipos de força: radial, axial e rotacional. A radial mantém a roda redonda e segura a deformação pelas irregularidades do piso. A força lateral na moto não é tão importante, porque diferente do carro, a moto inclina nas curvas e não arrasta os pneus. E a força rotacional, graças aos raios em tangente, permite a transferência de torque nas acelerações e frenagem. O fato deles se cruzarem aumenta essa resistência rotacional. E as rodas de liga-desliga? E elas não são novas. A primeira moto com rodas de liga foi a Bommerland de 1927. Era uma 600 que podia levar até 4 pessoas. É mole. Mas a primeira roda de alumínio de verdade foi usada nas Bugattis, no Grande Prêmio da França em 1924. E elas fizeram muito sucesso porque eram muito leves
diminuindo as cargas não suspensas do veículo. Mas logo foram esquecidas pelo seu preço e fragilidade. E isso despertou a necessidade de rodas mais leves. Por volta de 1936, o italiano maluco chamado Carlo Borrani desenvolveu aros de alumínio para usar com a arraiação já existente. Inclusive, como na época a solda de alumínio era uma arte ainda em desenvolvimento, ele colocava uma chapinha por fora para reforçar a solda. Ninguém queria uma roda desmontando no meio da corrida, né? Só fico imaginando o balanceamento dessa roda. Foi somente no final dos anos 50 e início dos anos 60 que arrumaram uma solução para rodas leves e confiáveis. Foi quando surgiram as ligas, que era uma mistura de magnésio com outros materiais, tipo alumínio, manganês e zinco. E essas rodas de liga eram chamadas de rodas de magnésio. Inclusive, era moda nos anos 70. Quem não queria ter um carro com rodas de magnésio? Era chique demais. O magnésio é um metal leve, resistente e dissipa muito bem o calor. Mas os problemas são a corrosão e a inflamabilidade. Quem nunca viu uma corrida onde o carro de Fórmula 1 fura o pneu, sai rodando o pneu furado e a roda pega fogo? Pois é o magnésio inflamável. E ainda, são complicadas para consertar no caso de um amasso. A otimização dessas ligas foram chegando devagar a um bom termo entre peso, resistência e preço. Até que hoje temos bastante opção de rodas de liga por aí. Mas e aí? Qual é melhor? Rodas raiadas ou rodas de liga leve? E quais as diferenças? Vamos com calma. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Como diria Jack o Estripador, vamos por partes. Cada uma tem suas vantagens e desvantagens. Primeiro vamos definir o que são rodas raiadas e rodas de liga. As rodas raiadas são feitas em chapa de aço. Elas são calandradas para fazer o perfil e depois novamente calandradas, formando o aro. E tem os cubos, que é onde ficam os freios no caso do tambor ou que seguram o disco no caso do freio a disco. E tem a raiação, que junta cubo e aro. Os raios são tensionados entre o cubo e o aro, deixando tudo um conjunto bem firme. Já as rodas de liga são fundidas em uma única peça. E por ser de liga, a sua resistência aos buracos e às porradas do piso é bem menor. Mas quais as vantagens e desvantagens das rodas raiadas? A roda raiada, por ser de aço, é mais resistente. No caso de cair no buraco, os raios absorvem melhor. A energia da pancada é absorvida pelos raios, que além de serem entrelaçados, melhorando a resistência, e mesmo quando danificado, a roda raiada pode ser reparada ou mesmo ter o aro substituído, que é um custo relativamente barato. E por isso elas são mais recomendadas para uso fora de estrada. Normalmente, o conserto desses aros não compromete a dirigibilidade e a integridade da roda. Mas isso depende muito do tamanho do dano. Se chegou a quebrar os raios, convém trocar o aro, e o raio, é claro. Até porque isso não faz um rombo desesperador no orçamento. Mas essas rodas têm que sofrer periodicamente uma manutenção. O aperto dos raios deve ser conferido de tempos em tempos. A falta de aperto e ajuste pode ocasionar a quebra de alguns raios. Daí adeus passeio. A limpeza também é mais complicada numa roda raiada. Quase que precisa de um fio dental para limpar entre os raios. E outro problema que pode ocorrer é a corrosão devido ao aro ser de aço, principalmente para quem tem cachorro que mora na garagem. Os bichinhos costumam se aliviar nas rodas, ocasionando a corrosão das rodas. Nas rodas que o aro é de alumínio, obviamente isso não é tão sério, né? Outra desvantagem das rodas raiadas é o fato de não poder usar pneu sem câmera. O ar vaza pelo furo dos raios. Existem alguns vídeos na internet ensinando a transformar rodas raiadas para o uso de pneu sem câmera, mas é gambiarra. No entanto, algumas motos vêm com rodas raiadas e pneus sem câmera, mas esses raios são colocados na lateral do aro. Mas isso não é muito legal, eu já vi isso da caca. As rodas de liga são usadas na maioria dos modelos top de linha. Elas são mais chiques e costumam ter um desenho moderninho. E ainda são feitas visando o pneu radial, do tipo tubeless, sem câmera, que tem a vantagem de ser mais fácil de consertar, para quem não conhece. Além de limpar direitinho, essas rodas não precisam de muita manutenção. Mas a tocada
tem que ser mais atenta aos buracos e percalços do piso. No caso de amassar uma roda de liga, o certo mesmo é trocar. Mas nem sempre isso é possível devido às conjunturas econômicas. Aí, brother, tem que ver a extensão do dano e procurar um profissa que seja bom em consertar a roda de liga. Mas honestamente, aqui não vale a pena economizar. Só vale a pena consertar se for coisa mínima. Até porque o conserto de rodas de liga são feitas com dois recursos que podem comprometer a integridade da roda: calor e porrada. A roda pode até voltar a ficar redonda, mas não voltará a ter a mesma resistência original. E isso sem falar que as rodas de liga costumam usar pneus sem câmara. E o encaixe dos talões nos aros deve ser perfeito para evitar vazamento de ar. Não recomendo. E eu não poderia deixar de falar do nosso parceiro, a Harley Rider. Os caras fazem tudo o que você precisa para carregar seus bagulhos nas suas longas viagens. Desde bolsas para ferramenta até alforje que cabem de tudo. E tudo fabricado em material de altíssima qualidade. Visite o site dos caras, que eu tenho certeza que você vai encontrar alguma coisa que vai te ajudar e muito na sua viagem. O link vai estar aqui embaixo na descrição. E a última novidade da Harley Rider são as bolsas Pantanal. Elas têm capacidade para 25 litros. Obviamente que 25 litros de bagagem, não de gasolina, né? E são feitas de forma a ser intercambiável entre suas motos. Além de apoiar no banco, elas não arranham a moto porque são forradas de neoprene por baixo. Brother, o trem é bacana. E tem mais. Se quiser ganhar inteiramente grátis um desconto, clique no link que está na descrição e use o código MOTOLAMA5. Aí você terá 5% de bônus. Assim é mole. E aí, qual a roda escolher? Liga leve ou raiada? Qual a melhor? Isso depende. Para começar, as motos já saem de fábrica com um tipo de roda. Nem sempre temos a disposição financeira para trocar as rodas a troco de nada. E elas saem de fábrica com as rodas condizentes com seu uso. Ninguém fabrica uma moto de uso misto com rodas de liga leve, e nem esportiva com rodas raiadas. Basicamente, as rodas de liga leve são indicadas para motos que vão rodar em pisos bem lisos, e as raiadas são mais indicadas para pisos mais irregulares, tipo trilha ou estrada de terra. Mas meu primo comprou uma CG 160 com roda raiada. Aí o problema é outro. As rodas raiadas são mais baratas. E nas motos de entrada, onde o preço influi muito, elas saem de fábrica com rodas raiadas. Interessante essa moda de falar de motos baratas são motos de entrada. Fico preocupado com o que seriam as motos de saída. Então, resumindo, as motos ou têm rodas de liga ou têm rodas raiadas. E isso já é definido pelo uso que a moto se destina. Ninguém troca as rodas de liga de uma esportiva por roda raiada e nem pega uma moto de uso misto e enfia a roda de liga. Quer dizer, tem maluco para tudo. Eu já vi Jeep rebaixado, né? Mas como muita gente compra moto só para ir na padaria e voltar, isso não faz diferença. Compra a roda que te deixa feliz. Vai entender, né? Mas aí tem um lado nefasto da moeda. Minha roda de liga empenou e não tem jeito. E a nova é cara pra cacete. O que fazer? Aí, brother, vende o rim e compra outra. No final das contas, qual é melhor? Raiada ou de liga? Na prática, as duas têm que cuidar. As duas são boas e são meio que específicas para cada tipo de moto. Mas tirando as diferenças no uso da moto, as duas exigem o básico: mantê-las limpas e protegidas, inclusive para evitar a ração da maresia, apesar de Minas não ter mar, mas tem cachorro que faz xixi nas rodas, e de vez em quando dá uma geral na roda. Procure amassados, ferrugem, rachaduras. Nas raiadas, verifique os apertos dos raios. É importantíssimo verificar periodicamente se os raios estão bem apertados. É relativamente normal, depois de um tempo, os raios apresentarem uma folgazinha. Um jeito simples de verificar se os raios estão apertados é bater levemente com uma chave e analisar o barulho que eles fazem. Basicamente, todos têm que ter o mesmo tom. Se algum for diferente, confere o aperto dele.
Só preste atenção de não apertar demais. Isso pode empenar a roda. E se tiver muitos raios frouxos, é melhor levar numa oficina antes que você faça a caca mexendo neles em casa. Mas no final das contas, para o afegão médio, as diferenças entre os raios são mínimas. Por isso, se você está em dúvida, faça sua escolha pela estética. E pelo valor, é claro. Desde que sejam rodas de boa qualidade. Em termos de segurança e desempenho, não existe grandes diferenças, a não ser o uso específico em terra e asfalto, como já falei. Então é isso. Espero ter clareado as diferenças entre as rodas de liga e as rodas raiadas, e ter deixado bem claro os problemas de uma e de outra. Um abraço, até semana que vem. Fui! Minha